também pelo Facebook do culto aqui da Primeira Igreja Batista em Eldorado. Então você também que está iniciando aqui conosco, assistindo esse momento, que Deus possa estar abençoando a sua vida e que você consiga, em nome de Jesus, ser abençoado aí ao ouvir a mensagem que nós vamos compartilhar agora. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Você está em casa aí, você pode abrir então também a sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, no seu capítulo 1. Eu vou compartilhar então com os irmãos aqui presentes, vou compartilhar com você que está aí em casa, alguns pontos interessantes a respeito do capítulo 1 dessa carta. E é importante a gente entender o contexto. Por que o apóstolo Paulo está escrevendo uma carta a uma determinada igreja, dizendo algumas coisas para essa igreja, e se nós não entendermos o contexto, fica difícil a gente entender o que ele quis dizer com aquelas palavras. Então eu quero ler com você a carta, o capítulo 1 da carta, até o verso 23. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus, na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, e em toda a perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas dos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja, ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude e que a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros, também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém,
nos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentarmos perante Ele santos e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não nos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes, que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. É interessante a gente entender que essa igreja de Colossos era uma igreja numa cidade não muito grande, uma cidade que, num determinado tempo, na região onde ela está situada, próximo de Laodiceia, de Hierápolis também, eram cidades que sofreu um terremoto muito grande, e a cidade de Colossos teve dificuldades para se reerguer após essa situação. Nesta cidade, o Evangelho de Jesus Cristo já havia chegado. Provavelmente Epáfras foi o protagonista da pregação do Evangelho nessa região, e eles receberam, como Paulo mesmo diz aqui, o Evangelho da verdade, o Evangelho de Jesus Cristo. No entanto, com o passar do tempo, e aproximadamente ali, eu acho que uns 30 anos, mais ou menos, após a chegada do Evangelho, esses irmãos começaram a ouvir de falsos mestres alguns ensinos que contrariavam a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. Quer ver um exemplo? E você entender mais ou menos o que eles estavam dizendo, você vai entender a postura de Paulo em relação ao que ele estava escreveu na carta. Aqueles falsos mestres, eles estavam dizendo assim, entre outras coisas, Cristo não é suficiente para que a gente possa ter acesso a Deus. Nós também precisamos cultuar a anjos. Era um exemplo. Então, um outro exemplo, a gente sabe que não há nada que a gente possa fazer, humanamente falando, que vai nos dar o direito da salvação. Mas eles também pregavam que era necessário que eles cumprissem a lei de Moisés. Senão, não vai obter a salvação. Então, a igreja começou a sofrer com os ensinos que estavam sendo pregados por falsos mestres naquela região. No decorrer da minha mensagem, eu vou trazer novas situações que fez com que Epáfras ficasse preocupado com isso. Ele ficou com uma necessidade de receber ajuda, e aí ele foi procurar Paulo em Roma. E Paulo, em Roma, ele estava em prisão domiciliar. Então, a carta de Colossenses, a carta de Efésios, a carta de Filipenses, são cartas que Paulo escreve estando numa condição de prisão. E essa carta, então, Epáfras vai lá e compartilha com Paulo. O Evangelho foi pregado aqui lá em Colossos. Os irmãos estão firmes na fé, no amor. Os irmãos estão, e depois eu vou falar a parte da ação de graça de Paulo. No entanto, Paulo, alguns estão ensinando algumas coisas que eu preciso de ajuda. E aí Epáfras então compartilha com Paulo, compartilha com Timóteo as coisas que estavam acontecendo na igreja de Colossenses. E uma coisa interessante é que quando Epáfras compartilha o comportamento, a vida cristã daqueles irmãos, Paulo então agradece a Deus por esses irmãos. E lá nos versículos de 3 a 8, Paulo então dá graças a Deus Pai por estar orando por causa de 3 coisas importantes que estavam acontecendo na vida daqueles irmãos. Paulo agradece a Deus porque aqueles
irmãos estavam firmes na fé em Jesus. Eles creram em Jesus, porque o evangelho pregado para eles foi o evangelho de Jesus Cristo. Eles acreditavam que Jesus era o Senhor, era o Salvador. E Paulo entende isso através do relato de Epáfras, que eles receberam uma pregação do evangelho cuja fé em Jesus era suficiente. Agora vocês imaginam que você recebe uma orientação, que você recebe uma instrução. Olha, Jesus é suficiente para a sua vida. E aí depois chegam pessoas, mestres, pessoas cultas, pessoas entendidas, e chega para você e fala assim: não, isso não é suficiente, falta alguma coisa. Você precisa acreditar que Jesus não revelou tudo para os apóstolos, ainda há algumas coisas que eu preciso revelar. E esses irmãos, então, eles estavam tendo um conflito ali, no sentido de que, poxa, foi pregado para nós uma verdade, de uma fé em Jesus, e agora alguém está dizendo que isso não é suficiente. Então, Paulo reconhece que aqueles irmãos estavam tendo uma fé em Jesus. Está lá no versículo 4. Desde que ouvimos a vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes uns para com os outros. Então, isso é interessante, que a mensagem que eles receberam de Epáfras, a mensagem do Evangelho que eles receberam, era uma mensagem que produz fé, e era uma mensagem que produzia amor uns para com os outros. Olha que coisa interessante. Então, o Evangelho verdadeiro de Jesus, o Evangelho de Jesus Cristo, produz fé no coração humano e produz amor no coração humano. E esses irmãos ali, segundo o relato de Epáfras, estavam vivendo isso, e Paulo recebeu essas informações através de Epáfras. Mas Paulo não agradece só por isso. Paulo menciona que essa fé em Jesus e que esse amor que eles tinham uns para com os outros era por causa da esperança que eles tinham. Agora, olha para mim aqui. Vamos pensar aqui na questão da palavra esperança, tá? A gente está vendo aí toda a situação econômica, política e na área da saúde. E aí você já ouviu alguém dizer assim: eu tenho esperança que isso vai melhorar? Já ouviu alguém falar isso? Eu tenho esperança. Só que essa esperança que a gente diz assim: eu tenho esperança, não é uma esperança de certeza. A gente tem uma esperança. Vai lá que não aconteça, mas a gente tem esperança. Não é essa esperança que esses irmãos estavam tendo. A esperança que esses irmãos estavam tendo, e que essa esperança motivava a fé, essa esperança motivava o amor, era uma certeza absoluta de que eles estariam no céu com Jesus. Era uma convicção de que, independente de qualquer situação, eles tinham a certeza de que Jesus era o Senhor. Tanto é que eles tinham o próprio exemplo de Paulo. Porque olha a condição de Paulo. A condição de Paulo era de preso. A condição de Paulo é de ter sua liberdade cerceada. E Paulo escreve uma carta tão alegre como a de Filipenses. Paulo escreve uma carta exortando os irmãos de Colossos. Paulo escreve uma carta de Efésios orientando como que a igreja deve se comportar. Então, essa esperança é uma certeza absoluta que não é a dor, não é o sofrimento, não é o coronavírus, não é a crise econômica, não é a crise dos relacionamentos que vai impedir o nosso coração de ter a certeza de que nós estamos no caminho certo, e no caminho certo é Jesus Cristo. Então Paulo olha para esses irmãos, para os relatos, e ele diz assim: olha,
eu estou contente, eu agradeço a Deus pela fé dos irmãos, pelo amor dos irmãos, por causa dessa esperança. É interessante que a causa desses irmãos se amarem, a motivação desses irmãos terem fé, era Jesus Cristo, era a esperança de estar com Jesus. E aí eu faço uma pergunta para você que está nos ouvindo, faço uma pergunta para você que está aqui: qual é verdadeiramente a certeza que você tem a respeito do amanhã? Qual que é essa certeza? Você tem convicção de que, independente do que aconteça na economia, no Brasil, no mundo, você tem esperança, certeza, convicção de que você tem um caminho melhor, que é Cristo, que você vai estar com o Senhor? Paulo, então, nesses textos, nessa primeira parte, após fazer a sua apresentação, ele compartilha então com os irmãos que o coração dele está feliz, o coração dele está alegre por essas informações que ele recebe. Agora, há um detalhe interessante: Paulo não conhecia os irmãos de Colossenses. Não tem registro de que Paulo havia visitado esses irmãos. Não foi Paulo que pregou para aquela igreja e eles se converteram, mas foi através de Epáfras. Paulo não conhecia, mas o fato de Paulo receber o testemunho daqueles irmãos, ele alegrava o seu coração e ele era grato a Deus pela vida daqueles irmãos. Bom, essa é uma parte então, e eu queria só frisar mais uma, que está no versículo 6, que chegou esse evangelho da verdade, a palavra da verdade do evangelho chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. É interessante, se você considerar ali o mundo romano, aquela região toda ali onde aquele mundo era conhecido naquela época, o evangelho chegou em todos os lugares. Agora, eles tinham internet, eles tinham transporte urbano. Hoje nós estamos sem transporte urbano, mas os irmãos que estão aqui ou vieram de moto, ou vieram de carro, e alguns vieram andando. Eles não tinham a tecnologia que nós temos hoje, e eles alcançaram, e eles pregaram. Sabe por quê? Porque quem tem esperança, tem fé, quem tem uma certeza absoluta de futuro em Jesus Cristo, ama e compartilha o evangelho, frutifica. O evangelho estava frutificando, crescendo em todos os lugares. O poder não está em nós, o poder não está nos meios de comunicação que hoje nós estamos usando mais do que usávamos, pelo menos nós como igreja aqui, primeira igreja de Jardim Dourado, eu acredito também que outras igrejas, eles não tinham uma situação econômica como nós temos. Eles sofreram, tanto é que o comércio, que a estrutura econômica da cidade, em virtude do terremoto, fez com que a cidade decaísse naquela situação, mas o evangelho de Jesus foi pregado. E foi pregado e tinha frutos. E aqueles irmãos estavam crescendo. Então Paulo faz esse agradecimento a Deus, porque eles ouviram o evangelho, eles entenderam o evangelho, eles estavam também vendo que o evangelho estava chegando em outros lugares. Depois é interessante, aí no finalzinho dos versículos 7 e 8, que Paulo valida o evangelho que chegou para aqueles irmãos, e Paulo valida o pregador, o evangelista, que no caso é Epáfras, está aí no versículo 7 e no versículo 8. Então a igreja, eles foram ensinados na fé, eles foram ensinados no amor,
e eles receberam a esperança viva que era Jesus. E agora estes irmãos estavam sendo ameaçados por falsas doutrinas, por falsos entendimentos. Uma filosofia daquela época, não muito forte talvez ainda, mas que era o gnosticismo. Eles, entre outras coisas que eles pregavam, eles diziam que entre a igreja ali e o céu ainda existia uma região em que estavam os anjos, os potestades, etc. Tal, que precisava da ajuda deles para que pudessem chegar até Deus. E Paulo então ele faz uma intercessão, trazendo alguns pontos importantes nessa intercessão por aqueles irmãos, para que eles pudessem se prevenir das falsas doutrinas. E eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, irmãos. Eu não sei como que você tem buscado conhecimento de Cristo. Eu espero que você tenha buscado conhecimento de Cristo na palavra de Deus. Mas você já reparou que hoje também a pessoa de Jesus está mudando, assim, não Jesus mudando, mas a forma como o mundo está vendo Jesus está mudando? Quando Jesus veio ao mundo, ele veio como Filho de Deus, ele veio como Senhor, ele veio como Salvador, ok? Hoje, Jesus é o quê? É um filósofo, é um psicólogo, é um líder respeitado, é mais um profeta que veio ao mundo. E aí vão se inserindo outras questões, outras doutrinas, tirando a suficiência de Jesus para a salvação do ser humano. Então Paulo aqui exorta aqueles irmãos, na verdade não exorta, ele faz uma oração para aqueles irmãos, e depois na carta ele vai exortar os irmãos a que busquem algumas coisas diante de Deus. Eu queria então compartilhar essa oração intercessória que está no versículo 9 até o versículo 14. Então Paulo diz assim, por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então, olha o que Paulo está orando. Paulo está pedindo para que aqueles irmãos cresçam em conhecimento, em sabedoria e entendimento. A respeito de quem? A respeito de Deus. Se o gnosticismo trabalhava com a questão de que eles precisavam ter um conhecimento a mais, que estava na região entre o ser humano e Deus, as regiões ali que alguns autores, alguns teólogos chamam de plenitude, onde vivem os anjos e etc., das regiões celestiais. Se eles estavam sendo influenciados por uma doutrina de que a carne ela é má, então como pode Deus estar encarnado, um espírito puro, está encarnado num corpo mal, podre? Eles estavam ensinando essas coisas à igreja, alguns falsos mestres, e aí então a orar para aqueles irmãos. Sabe para quê? Para que eles tenham entendimento, para que eles tenham conhecimento, para que eles possam ter sabedoria. E aqui, meus irmãos, a gente pode pegar aí esses 40 dias aí que nós ficamos totalmente isolados na quarentena. Em que você cresceu no conhecimento de Deus? Porque se antes nós não tínhamos tempo para alguma coisa, aqueles que ficaram na quarentena, estou vendo o Thomas aqui, o Thomas não fez quarentena, não sei se o Cristiano também não fez.
Mas quando a gente começa a imaginar a igreja, Paulo estava orando porque a igreja pudesse entender que Deus não quer ninguém na ignorância. Às vezes, irmãos, você que está nos vendo e nos ouvindo aqui na internet, às vezes nós permanecemos na ignorância a respeito de Deus, a respeito da salvação, a respeito da redenção, a respeito da reconciliação, a respeito de quem é Deus, de quem é Jesus. Ficamos na ignorância. E aí vem uma doutrina, e hoje, pela liberdade que nós temos e pelo acesso que nós temos, é muito fácil você, num único dia, ouvir 3, 4, 5, 10 mensagens de pastores diferentes sobre o mesmo texto. E aí você fica assim, meu Deus, em quem eu vou acreditar? Olha, irmãos, Deus nunca quis que nós ficássemos na ignorância. E ele aqui na intercessão, Paulo está pedindo para esses irmãos: olha, eu peço a Deus para que vocês cresçam no conhecimento, na sabedoria e no entendimento da verdade a respeito de Deus. Por isso, meus irmãos, nós não temos muitas opções. Nós temos a opção da oração e nós temos a opção do estudo da Bíblia. E nós temos a certeza de que o Espírito Santo vai nos ajudar no entendimento da palavra. Então, quando você escuta alguma coisa, vá à Bíblia. Faça como os bereanos. Nessa quarentena, vários irmãos mandaram mensagem para mim: pastor, olha, eu ouvi isso aqui, que o pastor pode me ajudar, pode me orientar. É isso, é buscar, é tomar a iniciativa de você procurar entender e conhecer mais a Jesus. Ora, se eles estavam recebendo falsos ensinamentos de que Jesus não era suficiente, eles precisavam entender que Jesus é suficiente, sim. Esse era um dos motivos que Paulo estava orando por aqueles irmãos. Paulo queria que a igreja, Paulo não queria que a igreja fosse uma videira estéril, uma figueira estéril. Paulo queria que a igreja fosse uma igreja viva, dinâmica. Então, os falsos mestres pregavam: além de Cristo, guarde as leis de Moisés, adore anjos, e vai por aí afora. E Paulo então desafia aqueles irmãos a conhecer o verdadeiro conhecimento de Cristo Jesus. E não é muito diferente, irmãos. É a fé. Você precisa ter fé de que quando você ler a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, Deus vai te ajudar a entender. Você precisa de fé. Porque quando nós entendemos, e a gente sabe que Cristo é a verdade liberta, né? João 8,32, você sabe disso. Mas o conhecimento também liberta, tá, irmãos? O conhecimento de Jesus, o conhecimento a respeito de Deus, o conhecimento a respeito do amor de Deus, nos liberta. E quantos estão na ignorância a respeito de Deus? Por quê? Porque não querem buscar em Deus. Paulo aqui, quando ele ora, ele diz assim: peço a Deus ter entendimento. Então eu e você precisamos buscar esse conhecimento de Deus, esse entendimento do Evangelho, essa suficiência de Jesus. E no decorrer da carta, Paulo vai dando essas instruções. Para viver uma vida melhor e que agrade a Deus, é preciso que a gente tenha então esse conhecimento a respeito de Deus. E por que eu preciso ter esse conhecimento? Ele vai continuando no versículo 10. A fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Então, o conhecimento de Jesus, o conhecimento de Deus, o entendimento, a sabedoria, além de nos libertar da ignorância, além de nos libertar das trevas a respeito de quem é Deus,
Ele também nos ajuda a viver de forma a agradar a Deus. Então eu vou agradar mais a Deus à medida que eu vou conhecendo mais a Deus, vou entendendo mais os propósitos de Deus, e aí então eu vou transformando a minha vida. E tem 3 coisas, até compartilhei ontem na minha rede social, tem 3 coisas que são importantes para você poder agradar a Deus. Eu quero então falar dessas 3 coisas, que é a perseverança, a longanimidade e a alegria. E quando eu escrevi, Fernando, eu pensei em você, tá? Porque eu usei como analogia uma moto. E aí eu ia até colocar entre parênteses ali, mas eu lembrei que você não tem o Facebook. Mas eu quero fazer uma analogia sobre por que nós, os crentes, precisamos agradar a Deus. E aí, versículo 10, a fim de viver de modo digno e para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos em todo o poder, segundo a sua força e a sua glória, em toda a perseverança, longanimidade e alegria. Então imagine você aqui, para você entender bem o que eu quero dizer com isso. Eu vou usar aqui o Fernando, tá? Posso fazer, Fernando, uma analogia contigo? Eu acompanhei o Fernando quando ele trocou a moto dele. Imagine o Fernando então, no horário do rush, tá? Ele sai da casa dele e vai lá para Tubarão. Você gosta de Tubarão, né? Família toda de Tubarão. E se ele não abastecer a moto, o que vai acontecer? Se acabar o combustível no meio do caminho, ele vai parar. Depois ele vai pedir ajuda, mas ele vai parar. Ou seja, ele está no trânsito, ele está de moto, mas ele não tem combustível, a moto para. Então imagine a perseverança como se fosse o combustível da moto. Ok? A perseverança como se fosse o combustível. Só que o Fernando então encheu o tanque da moto, está lá firme e forte, tranquilo, e está indo embora. E ele vai chegar lá porque ele tem combustível suficiente para chegar até Tubarão. Só que chega, ele está irritado, nervoso, o trânsito ali ficou doido, ele está impaciente. O que pode acontecer com o Fernando? Pode haver um acidente. O humor dele ele pode ficar irritado, pode acontecer uma série de coisas. O que ele precisa? Ele precisa de longanimidade, ele precisa de paciência, ele precisa de domínio próprio. Então Paulo está dizendo que a perseverança e a longanimidade é uma força. Eles precisam, aqueles irmãos, ele está orando para que aqueles irmãos se fortaleçam. Agora, irmãos, eu estou usando a palavra fortalecer, mas qual é a palavra que você escuta hoje na moda? Empoderamento. E quando as pessoas falam de empoderamento, elas falam de empoderar-se a si mesmas. Percebe que se lá no tempo da igreja de Colossos eles estavam inserindo outras doutrinas a respeito de que Jesus não seria suficiente para a vida dos cristãos, nos dias de hoje nós estamos percebendo que o que é a suficiência está em quem? Nos dias de hoje a impressão não, a prática é que a suficiência está no próprio nome. E não é dessa forma. Então Paulo está dizendo para aqueles, Paulo está orando por aqueles irmãos, está dizendo isso para eles, porque ele está relatando na carta, pelo que ele estava orando por aqueles irmãos, que aqueles irmãos precisavam ser fortalecidos, e fortalecidos na esperança,
a perseverança e fortalecidos em longanimidade. Agora, onde você vai encontrar isso? E a perseverança aqui, irmãos, não é a perseverança para a salvação. Pelo simples fato de quem é salvo persevera. Não é a perseverança, eu vou perseverar para ser salvo. Não. A salvação é gratuita, é única e exclusivamente graça, amor de Deus comigo e com você. Mas quem é salvo em Jesus, persevera. Quem tem o conhecimento de Jesus, quem tem a sabedoria, o entendimento a respeito do Evangelho e da pessoa de Jesus, persevera diante de quê? Da crise, da dificuldade, da dor, do sofrimento, da decepção, da rejeição e de tantas outras dificuldades. Mas não é só perseverar e ser longânimo. Quando o Fernando chegar lá, ele vai chegar alegre. É alegria. Mas, irmãos, não é aquela alegria superficial. O que é uma alegria superficial? A alegria superficial é, por exemplo, imaginemos que você quer muito algo, né? E aí você recebe aquilo que você gostaria. Você está super feliz. Está tudo bem com você. A tua família está bem, o seu casamento está bem, os seus filhos estão bem, a sua situação financeira está bem, você está bem com todo mundo, você tem um bom emprego, está tudo uma maravilha. Aí você é feliz, você é alegre. Aí isso é fácil. Agora, a verdadeira alegria é quando aquela circunstância de trevas, aquela circunstância de sofrimento, aquela circunstância de dor não apaga aquela esperança de que você vai estar com Jesus. E você é alegre por quê? Porque essa dor vai passar e você se alegra porque você vai receber aquilo que Jesus prometeu a você que lhe daria, que é o reino dele, que é a glória dele, que é o céu. Essa alegria, ela deve superar os nossos momentos de dor e sofrimento. Só que as pessoas hoje, elas são fortalecidas em quê? Não, eu sou fortalecido no meu salário, então se eu perco o meu salário, eu não sou mais fortalecido, eu sou fraco. Elas são empoderadas pelo quê? Pelo sucesso. Se eu não tenho sucesso, então eu não sou empoderado. Paulo está orando por esses irmãos, mostrando para eles que, olha, vocês precisam ser fortalecidos em Jesus. E a maneira de vocês se fortalecerem em Jesus é vocês perseverando, sendo longânimos e tendo alegria em toda e qualquer situação. É regozijando sempre. Isso faz diferença na vida de todos nós. Então, se lá em Colossenses, naquela época, eles estavam sendo instruídos por falsos mestres, para que Cristo não fosse suficiente para a vida deles, não é diferente de hoje, não. Hoje também as pessoas estão vivendo sem Deus. Para que eu quero Deus? Para que eu preciso de Deus? Eu tenho uma família boa, eu tenho um casamento bom, eu tenho um bom emprego, eu tenho um salário, eu tenho isso, eu vou para onde eu quero, eu viajo, eu faço. Para que eu quero Deus? Então as pessoas continuam tirando Jesus Cristo do centro de suas vidas. Isso está trazendo dor, sofrimento, desesperança, e as pessoas não estão sabendo lidar com as circunstâncias difíceis. Paulo ora por esses irmãos para que eles permaneçam na força da glória de Jesus, no poder, sendo fortalecidos com todo o poder segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai que vos fez dono a parte que cabe à herança dos santos. Então, Jesus continua sendo o mesmo, o Evangelho de Jesus continua sendo o mesmo, e nós precisamos então entender que a nossa vida deve ser uma vida fortalecida pela esperança que nós temos em Jesus
pela perseverança no Evangelho de Jesus e também pela alegria que ela é independente das circunstâncias. Eu não estou dizendo que você não vai chorar, eu não estou dizendo que você não vai sentir o sofrimento. O que eu estou dizendo é que apesar de você chorar, apesar de você sentir o sofrimento, você continua com a alegria que é a esperança, a certeza absoluta de que você vai estar com Jesus e de que Jesus está com você. Então, esse era um dos motivos que esses irmãos, que Paulo estava orando por esses irmãos. E Paulo também dá graças a Deus por esses irmãos, para que eles tenham uma vida de gratidão. É andar desse jeito. Então eu ando perseverando, eu ando com domínio próprio, com paciência, e você não encontra isso em nenhum outro lugar a não ser em Jesus. É só em Jesus. Qualquer outro lugar ou pessoa que você tente encontrar isso é transitório, é passageiro e não é suficiente. Ok? Então, encerrando então essa parte da intercessão de Paulo, ele depois lá no versículo 13 fala que Jesus libertou eles, aqueles irmãos do império das trevas, e trouxe e os transportou para o reino de luz. Eu quero que você vá lá para João capítulo 3, versículo 19, só para que eu possa completar essa parte da intercessão que o apóstolo Paulo está dizendo. João capítulo 3, versículo 19, é importante, porque se Jesus do reino das trevas para o reino da luz, para o reino do Filho do seu amor, olha o que Jesus diz no versículo 19 do capítulo 3. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, Jesus Cristo, a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Paulo aqui agradece a Deus que tirou os colossenses das trevas e transportou eles para a luz. Tirou das trevas do pecado, tirou das trevas da falta de conhecimento a respeito de Deus e transportou para a luz. E Jesus aí nesse versículo 19 do capítulo 3 de João está dizendo que algumas pessoas amaram mais as trevas. A luz veio, Jesus Cristo, mas algumas pessoas amaram mais as trevas. E ele diz por que amaram mais as trevas? Por causa das obras más. E é muito mais fácil você esconder as suas obras más nas trevas, porque se você vai para a luz revela as coisas erradas do meu coração, do seu coração, que nós estamos praticando. Então, meu irmão, se você está amando mais as trevas, cuidado. Cresça no conhecimento de Jesus Cristo. Você que está nos vendo e nos ouvindo pelo Facebook, se a sua vida está mais ligada nas coisas do mundo, e se você está na ignorância a respeito de quem é Jesus, de quem é Deus, está na hora de você acordar, está na hora de você mudar. Bom, vamos então, para a gente partir para o encerramento da nossa mensagem. Eu queria que nós fôssemos então lá para o capítulo, nos versículos de 15 a 23. Por quê? Porque, vamos aqui na sequência, tá? A igreja está tendo uma influência de falsos mestres, acrescentando mais coisas além de Jesus, para que as pessoas pudessem chegar a Deus. Epáfras relata o comportamento daqueles irmãos que estão firmes na fé, eles estão firmes no amor, e eles têm uma esperança. E aí Paulo também, temendo para que eles não sejam influenciados por esses falsos ensinamentos, ora por esses irmãos, e aí coloca diante de Deus, pedindo que esses irmãos cresçam no conhecimento de Deus, pedindo que esses irmãos tenham uma vida de integridade que agrade a Deus, com perseverança, longanimidade e alegria. E Paulo agradece a Deus pela vida porque Jesus trouxe esses irmãos das trevas para o reino da luz. E agora
Paulo dá uma... Como é que é quando você luta e você dá um golpe que é nocaute, né? É nocaute, é isso? Paulo aqui, ele então vai exaltar a Cristo. Paulo aqui vai trazer àqueles irmãos a suficiência de Cristo. E ele começa então, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Opa, este quem? Jesus. E olha como que ele combate aquela filosofia. Eles diziam, os falsos mestres, que o corpo é mau. E como que o Espírito, Jesus Cristo, pudesse habitar num corpo ruim? Não dá, era incompatível. E aí Paulo chega para aqueles camaradas e diz assim: olha, eu quero dizer para vocês aí, e aí os falsos profetas aí também vão ouvir, porque a carta vai ser lida. Aí depois eu peço que vocês leiam ela lá em Laodiceia. Eu quero dizer para vocês que Jesus é a imagem do Deus invisível. Paulo está dando conhecimento a respeito de Jesus Cristo para que as trevas da ignorância pudessem sumir, para que aqueles irmãos daquela igreja pudessem entender que aquilo que estava sendo pregado era falso ensino, e eles precisavam entender a verdade a respeito de Jesus. E ele declara então que este é a imagem do Deus invisível, de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, principados e potestades. Quando Paulo quer se referir aos anjos, ele usa esses termos, principados, potestades e etc. E se aqueles falsos mestres estavam dizendo que eles ainda precisavam de cultuar anjos, de ter um conhecimento que eles ainda não tinham, que Jesus não era suficiente, Paulo aqui está jogando por terra isso, que Jesus é suficiente, e Jesus verdadeiramente é suficiente. Talvez você não esteja sabendo lidar, como que eu vou conhecer mais a Jesus? Aí você pode ficar ligado conosco aqui, no decorrer do mês, a gente vai estar compartilhando com você o estudo da carta de Colossenses. Eu, o irmão Guilherme, o irmão Ismael também vão estar compartilhando com você a respeito disso, para que a gente saia das trevas da ignorância espiritual e vá se engajar na luz do conhecimento de Jesus. E ele continua então no versículo 18, 17: ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Então Deus é suficiente, Jesus era suficiente. Você não precisa de mais coisas, você não precisa de empoderar-se, você precisa de Jesus, você precisa conhecer Jesus. Olha as coisas que Jesus fez. Jesus trouxe redenção, Jesus resgatou o homem, Jesus trouxe remissão dos pecados. Eu já compartilhei diversas vezes, a palavra remir, ela tem a ver com pagar um alto preço para libertar da escravidão um escravo. Então, alguém ia remir um escravo, por exemplo. Então, o senhor comprava aquele escravo, pagava um alto preço por aquele escravo e depois libertava o escravo. Quer dizer, pagava um alto preço para tirar o escravo da escravidão e libertá-lo. Jesus fez isso. Através do sangue de Jesus, da morte de Jesus, o que aconteceu? O homem foi reconciliado com Deus. Todas as coisas, Paulo fala, estavam sendo reconciliadas em Jesus. Então hoje, o ser humano precisa entender que, enquanto ele não religar
As 4 rupturas, segundo o pastor Luiz Saião, a ruptura do ser humano com o pecado, teve uma ruptura em relação com Deus, consigo mesmo, com o próximo e com a natureza. E Jesus veio reconciliar todas essas coisas. Jesus veio religar o homem a Deus, Jesus veio religar o homem consigo mesmo, Jesus veio religar o homem com a natureza, Jesus veio religar os homens uns com os outros. É essa suficiência que nós precisamos em Cristo Jesus. E Paulo então está colocando para aqueles irmãos: olha, vocês não precisam fazer nada demais. O que esses camaradas aí estão querendo oferecer para vocês, dizendo que a revelação toda não foi dada aos apóstolos e eles estão trazendo coisa nova aqui, entenda uma coisa: em Jesus você já tem tudo o que você precisa. Tudo. Se você tem alguma dificuldade para entender isso, aí a igreja entra como o corpo de Cristo, que vai ajudar a gente a entender o Evangelho de Jesus, o crescimento na graça de Jesus, a santificação, a busca do conhecimento de Jesus. E é interessante aqui, e eu quero chamar a atenção, você que está nos ouvindo, você que está você que não está participando de nenhuma igreja evangélica, porque você se decepcionou, saiu, foi traído, se entristeceu. Paulo aqui está dizendo que Jesus é a cabeça do corpo, é a cabeça da igreja. Como que você vai ser direcionado, orientado, guiado por Jesus, se você não está no corpo, se você não está integrado no corpo? O pastor está dizendo que eu não sou salvo? Não estou dizendo que você não é salvo. Eu estou dizendo que no Evangelho de Jesus, Deus, através de Jesus, fez com que Jesus, sendo cabeça da igreja, você precisa estar conectado ao corpo, à igreja. É como se eu aqui estivesse presente, aqui, e meu braço ficasse em casa. Nós precisamos entender, irmãos, você que aqui, todos que estão comigo aqui no templo, estão firmes em Jesus Cristo, mas você que pode estar afastado de Jesus, você precisa reconciliar-se com a igreja de Jesus. É importante, é bíblico, é porque você precisa perdoar, você precisa ser perdoado, você precisa ter comunhão, você precisa estar junto. Você foi ferido, você tem que aprender a perdoar. Você feriu alguém, você tem que dar perdão, liberar perdão. Entende? Isso é igreja. Ficar bem com Deus e não estar na igreja é incoerente com o Evangelho de Jesus Cristo. Tá bom, querido? Eu falo isso com muito amor e carinho, para que você possa pensar e refletir a sua vida do ponto de vista de Jesus. Quem é Jesus para você e o que Jesus fez com você? Então, ele é a imagem do Deus invisível, e Paulo então resgata aqui nesses textos essa suficiência de Jesus, essa primazia de Jesus, e em todos os espaços. Se lembra que no início aqui eu comentei que os falsos mestres estavam dizendo que entre a igreja e Deus ainda tinha que ter a ajuda ali dos anjos e de outras questões mais? Olha que coisa interessante que Paulo fala aqui. Ele diz que em todos os lugares, sejam tronos, soberanias, principados e potestades, Deus, através de Jesus Cristo, nos fez um caminho único, direto, entre você e o Pai. É Jesus Cristo. Não tem outro caminho, não tem outra alternativa, não tem outro jeito. É só através de Jesus. Eu quero concluir então.
permanecer membro de uma igreja, não é permanecer como seguidor de uma igreja ou de um pastor, mas é permanecer na esperança, na certeza, na convicção de que o Evangelho de Jesus é a verdade. E é o Evangelho da verdade. É o Evangelho que transforma o caráter e muda a nossa conduta. Se o Evangelho de Jesus não está mudando o nosso caráter, não está mudando a nossa conduta, a gente pode estar seguindo um outro Evangelho que não é o Evangelho de Jesus. E a minha oração como pastor, que é a primeira igreja batista do lado, é a oração que Paulo fez. Que Deus abençoe você no conhecimento, no entendimento e na sabedoria de quem é Jesus. De quem é Jesus para você. Quem é Jesus segundo a palavra de Deus. No conhecimento de Jesus. A minha oração é que você cresça em perseverança, em longanimidade e em alegria em toda e qualquer circunstância. A minha oração é que você entenda que você foi redimido, resgatado, reconciliado do reino das trevas para o reino da luz, o reino do Filho do seu amor, que é Jesus Cristo. E essa esperança deve influenciar você, motivar você a viver com fé e amor. E foi o que Paulo, lá no capítulo 13, da primeira carta aos Coríntios, no versículo 13, e essas três coisas permanecem: a fé, a esperança e o amor. Mas o mais importante é o amor. Que Deus te abençoe, Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família, a entender mais, a conhecer mais a Jesus. Muitos ensinos estão sendo pregados por aí, muitos livros estão sendo escritos, dizendo que o homem é suficiente. E eu quero desafiar você a ir na contramão de tudo isso e a buscar o conhecimento de Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua vida. Nós vamos estar orando nesse instante. Eu vou orar por você que está aí na sua casa, pela sua família. Vou orar por você que está aqui também. E depois, então, nós vamos partir do encerramento do culto dessa manhã. Vamos orar em nome de Jesus. Amado Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela palavra do Senhor pregada, ó Deus, através da vida do apóstolo Paulo, nessa carta que ele entrega aos irmãos da igreja de Colossenses, ó Deus, instruído a olhar para Jesus, a entender a suficiência, a primazia de Jesus, ó Deus, na vida do ser humano, e como nós podemos, ó Deus, e devemos buscar esse conhecimento de Jesus Cristo para sermos, ó Deus, libertos da ignorância a respeito do seu amor, a respeito do seu sacrifício, da redenção, a respeito da reconciliação que nós temos com Deus, com o Senhor, através de Jesus. Pai, abençoe cada família que está nos vendo, nos ouvindo nesse momento, para que possam também, ó Deus, voltar-se para o Senhor, buscando ter uma vida, ó Deus, de perseverança, de longanimidade, de alegria na presença do Senhor. Pai, fortalece a nossa fé, fortalece, ó Deus, o nosso amor, e que essa esperança que nós temos, essa certeza de que estaremos com Cristo definitivamente, eternamente, possa nos motivar na busca desse conhecimento, na prática desse amor e, ó Deus, na perseverança de uma fé inabalável em Jesus Cristo. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Nós vamos estar encerrando esse momento
E se você também trouxe seu dízimo, a sua oferta, você também vai poder fazer isso ao decorrer, então, no final